Vamos iniciar nossa terceira aula apresentando a agenda. E o primeiro tópico da nossa agenda é o que é recurso de base. Então, para explicar o que é recurso de base, nós vamos precisar abrir o Solid Edge. Vamos selecionar a opção de criar um novo utilizando o template de peça ISO. E o recurso de base, ele é o primeiro recurso que nós vamos fazer após a conclusão de um rascunho, de uma região dentro de um rascunho. Então eu preciso gerar um rascunho, gerar uma região. Então, tendo uma região fechada, eu consigo utilizá-la para criar o recurso de base. O recurso de base, eu vou utilizar apenas a ferramenta de seleção para selecionar a região e a partir dessa região vou executar ou o que a gente chama de uma extrusão, que é uma repetição ao longo de um eixo, onde eu seleciono o eixo e defino a, a medida de repetição. E eu tenho uma figura prismática criada a partir dessa seleção. Ou outra condição é a utilização de um perfil para criar uma figura por revolução, que é uma repetição a partir de um eixo. E aí eu tenho a formação de uma figura em formato cilíndrico. Com a figura de base criada, eu posso criar na sequência o que a gente chama de recursos subsequentes, que é o que? Eu ter uma peça, um elemento criado e em seguida criar outros novos elementos e aplicar condições, operações booleanas nesse meu elemento criado, meu elemento presente na tela. Então, só mostrando aqui mais uma vez a criação de um perfil, seleção da região, escolher o eixo para fazer a rotação e na sequência eu vou repetir esse perfil fazendo o que a gente chama de uma extrusão revolvida, né? Ou uma revolução. Uma vez o recurso de base criado, eu posso continuar a criação de rascunhos e regiões para que eu possa criar o que a gente chama de recursos subsequentes. O que é recurso subsequente? A partir de uma região que já existe, um elemento que já existe, eu vou criar novas regiões e nessas regiões eu vou criar novos recursos agora manipulando o que já existe na tela, ou seja, adicionando novos elementos, adicionando mais material ou removendo material. Então, assim funciona a criação de um recurso subsequente. Antes de apresentar o menu próprio para a criação de figura de base, eu vou aproveitar que nós criamos aqui um elemento tridimensional e apresentar para vocês, só voltando na agenda. Antes de começar a trabalhar realmente a recurso de base, eu vou apresentar alguns recursos que vão facilitar o nosso trabalho, que é essa parte da modelagem de peça e as vistas de trabalho e os recursos de mouse que a gente pode utilizar. Então, antes de começar a falar de cada menu do recurso de base, notem que quando eu utilizo aqui a apresentação que eu faço para vocês, eu normalmente estou girando a tela, girando as vistas, e em alguns momentos eu volto para a vista que nós iniciamos o trabalho, que a gente chama de vista isométrica, e para isso eu tenho que apresentar a todos uma forma de trabalhar dentro do modo de visualização do Solid. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês são as opções que eu tenho no mouse. Eu vou considerar
as três funções, os três botões do mouse. O primeiro botão, que a gente chama do o botão esquerdo do mouse, é um botão de seleção. Então, onde ele passar o mouse e eu clicar, ele vai selecionar o elemento no qual o cursor aponta. A segunda função, o botão direito do mouse, ele vai abrir menus que, dependendo de onde eu acesso, ele vai ter uma configuração diferente. Se eu selecionar um elemento do meu desenho, ele vai trazer as possibilidades que tem dentro daquele elemento selecionado. Se eu indicar um canto fora de uma área desenhada, ele vai me apresentar uma outra sequência de funções. Numa área limpa, numa área não desenhada, ele vai trazer para a gente algumas funções que vão nos ajudar a visualizar um elemento. Essas funções que estão expostas agora na tela são as funções de zoom. Eu tenho duas funções de zoom. No caso, a função zoom área, eu consigo selecionar uma área específica e ele vai ampliar essa área. Eu tenho a função menos um ou mais um, que é a função onde eu seleciono ele, pressiono o botão esquerdo do mouse em movimento, faço movimentos para frente, para cima ou para baixo, de um lado para o outro, e ele vai fazer um zoom mais ou menos, dependendo do movimento que eu fizer. Outra função que nós temos é a função ajustar. Uma vez que eu tenho um zoom aplicado, se eu quiser ajustar a minha tela de forma a preencher com o meu desenho, eu posso utilizar essa função do menu ajustar e ele vai ocupar a minha tela, vai preencher a minha tela com os elementos gráficos que eu tiver dentro do meu trabalho no Solid Edge. Na sequência de funções, eu tenho a função panorâmica, ou alguns chamam só de pan, que é a função de manipular, mover, arrastar uma configuração de vista. E embaixo eu tenho a opção, embaixo do panorâmico, eu tenho a função rotacionar. Com essa função eu consigo, a partir de um clique em uma área limpa, eu consigo rotacionar a minha tela de forma livre, ou ainda, se eu selecionar um elemento do desenho, que pode ser um eixo, um dos eixos aqui de origem, pode ser qualquer elemento do meu desenho que eu consiga selecionar, eu posso utilizar esse elemento para rotacionar a partir daquele elemento. Então, se eu selecionar essa aresta aqui e movimento o mouse, ele vai girar a partir dessa aresta, fazer um giro da visualização. Todas essas ferramentas que eu estou apresentando são ferramentas de visualização. Então, elas só manipulam a forma como eu estou vendo a minha tela, não manipula o objeto nela. Então, em relação ao meu eixo, ao meu sistema de coordenadas original, eu não tenho alteração da peça. Eu só estou modificando a forma como eu visualizo. E a última ferramenta que nós vamos apresentar são a opção que eu tenho de exibir. Ele vai levar para uma vista mais próxima da que eu quero. E eu tenho aqui em cima ó, a opção de escolher. Eu trouxe para o lado aqui o menu, de escolher para ele rotacionar para a vista que eu selecionar. Ele vai trazer para a vista mais próxima. Numa vista isométrica mais próxima, eu consigo selecionar. Se eu quiser uma vista específica dessa face, eu posso girar. Se eu quiser uma isométrica, eu clico nos cantos, aqui nas arestas, nas pontas aqui de manipulação, eu consigo ver a partir de uma vista isométrica de um ângulo. Se eu clicar numa face, eu consigo ver a partir da projeção naquela face. Então, isso aqui também é uma ferramenta de manipulação. Essas ferramentas que eu mostrei a partir do botão direito do mouse, eu também tenho elas no menu aqui abaixo da minha tela. Então eu vou ter aqui a opção do zoom área, do zoom, que aqui eu apresentei, ajustar, panorâmica, rotacionar. Aí aqui eu tenho algumas outras funções que são, no caso aqui, a visualizar rascunho, que é o comando Ctrl H que nós vimos ontem, de como ele nos ajuda a orientar um plano bloqueado. A partir do que eu bloqueio um plano e fica o símbolo do cadeado aqui, eu posso chamar o comando visualizar rascunho ou pressionar Ctrl H.
para ele orientar a minha vista. E aqui embaixo eu tenho uma opção parecida com aquela que nós vimos ali de girar, onde eu tenho a opção de escolher também as vistas que eu quero trabalhar. Então aqui eu posso escolher uma vista de acordo com a minha preferência. Além dessas opções aqui no mouse, no menu aqui inferior, eu também tenho aqui como utilizar recursos de teclado do atalho, ou desculpa, recursos de atalho do teclado. Então eu consigo, a partir de um comando, se eu parar o mouse, que ele vai me dar qual é o comando que eu faço no teclado. Então aqui, por exemplo, para a vista esquerda, Ctrl L, para a vista superior, para a vista frontal, Ctrl F, para a superior, Ctrl T, para a vista inferior, Ctrl B, e eu posso utilizar diretamente o teclado. Eu vou utilizar agora só para Ctrl T, Ctrl F, Ctrl L e Ctrl I para uma vista isométrica, que é a vista que inicia o nosso trabalho, nosso desenho aqui no Solid Edge. Além dessas funções de manipulação, no mouse eu tenho a possibilidade de utilizar esse menu com o botão direito, mas também tenho o botão do meio do mouse, que a gente chama de scroll. Eu posso girar essa rodinha do meio do mouse e fazer a função de zoom. Esse zoom aqui, a partir de quando eu giro, ele também me depende de onde está o cursor do mouse. Se eu aponto numa peça aqui, esse canto vai ser o canto de interesse, onde ele vai trazer para mais perto ou mais longe de mim, de acordo com a seleção que eu quiser. Se eu mantiver o botão direito do mouse pressionado, vai aparecer para mim um menu que a gente chama de menu radial. Esse menu radial também tem algumas funções disponíveis. Esse menu ele pode ser configurado com o que eu quiser utilizar mais e configurar ele de acordo com a minha necessidade. Mas por padrão ele já vem com as ferramentas também de visualização. Eu tenho aqui as opções de zoom, a opção de ajustar e a opção de pan, e também outras funções de desenho mais básicas que eu posso utilizar para o meu trabalho do Solid Edge. Então, uma vez apresentado essas funcionalidades do mouse, esses comandos também de visualização, nós vamos iniciar o trabalho específico do recurso de base. Eu vou apagar todos os elementos que estão no meu desenho e iniciar um novo trabalho. Então, apaguei tudo, vou iniciar um novo rascunho. Sempre lembrando, toda vez que eu for criar um elemento de rascunho, é preferível que eu escolha um plano de trabalho, faça o bloqueio ou com o comando F3 ou com o clique no cadeado e oriento a minha vista para que o desenho seja feito no formato mais adequado. Então, para orientar, eu posso tanto chamar o comando aqui de visualizar rascunho, ou posso pressionar Ctrl H no teclado para ele orientar o desenho para mim. Então, o que nós vamos fazer aqui, eu vou criar um perfil. Esse perfil aqui. Eu vou criar um perfil solto aqui só para que eu possa utilizar nos próximos exemplos. Então, criei um perfil. Esse perfil gerou uma região. Então, só vou ter região quando tiver esse preenchimento azul. Uma vez feito esse perfil, uma vez criado a região é o único pré-requisito que eu preciso para gerar um recurso de base. Então, uma vez que eu tenho uma região criada, eu vou utilizar o comando selecionar para chamar a região. Quando eu seleciono a região com um clique, ela vai ficar marcada na coloração verde. Se eu tiver mais de uma região e quiser adicionar essa região à minha seleção,
eu posso utilizar o comando Shift para fazer adições de outras regiões no meu desenho. Uma vez que eu chamo a região, automaticamente já aparece para mim esse menu. Isso só acontece na ferramenta do modo síncrono. Nós vamos ter um dia específico para ver esse trabalho em modo ordenado, mas isso só acontece aqui, que abre esse menu de extrusão. E eu tenho aqui o menu da ferramenta extrusão. Quando nós criamos uma figura de base, eu não tenho muitas possibilidades aqui, só tenho um perfil e não tenho interações com outros elementos. Então, as opções que eu tenho de extrusão são o quê? Eu definir a extensão, que no caso eu vou definir depois ao clicar nesses eixos brancos, nas setas brancas, e definir também qual o tipo de extensão, se ela é uma extensão para um lado só ou se ela é uma extensão simétrica. Eu vou mostrar os dois casos aqui. Primeiro, seleciono o eixo, não preciso segurar o botão do mouse, basta dar um clique e eu começo a movimentar o mouse e o cursor fica preso ao movimento. Então eu posso movimentar aqui o mouse ou entrar com um valor. Essa é a primeira condição que eu tenho. A outra possibilidade que eu tenho é fazer a mesma extrusão, porém de forma simétrica. Quando eu faço simétrico, o que ele vai fazer? Ele vai distribuir os valores que eu adicionar aqui para as duas faces, os dois lados do plano de trabalho que nós selecionamos. Então, se eu colocar de novo 20 aqui, ele vai fazer essa peça crescer essa peça 10 milímetros para um lado, 10 milímetros para o outro, e ela vai ser simétrica. Quando eu insiro uma informação de simetria, essa informação ela fica guardada, que é a intenção do desenho, ela fica guardada para que eu possa utilizar depois. Então, se no futuro eu for utilizar esse mesmo recurso que eu tenho aqui, já criado, e fizer uma manipulação de um elemento vou mostrar aqui o exemplo, se eu manipular essa face aqui para fora, depois nós vamos ver só o comando de manipulação de faces. Como ele foi criado com o comando de simetria, ele vai sempre ele vai tender a manter essa simetria que é a tendência da intenção do desenho. Até aparece aqui um menu para a gente com a intenção do desenho. Ele fala, olha, já estou captando a simetria porque quando você criou esse objeto, você selecionou a simetria. Se você não quiser editar de forma simétrica, aí você vai ter que entrar no menu edição do desenho e desselecionar o simétrico, ele passa a crescer, a alterar o desenho somente para um lado. Essa intenção do desenho é uma ferramenta do modo síncrono e é bem interessante, ela capta várias informações, não somente a simetria. Nós temos aí outras possibilidades de informações que podem ser capturadas e também teremos um dia só para ver esse menu aqui de intenção do desenho. Então, vou dar um Ctrl Z novamente e aproveitar para mostrar como é que é o fluxo de trabalho para criar uma extrusão revolvida. É a mesma sequência inicial, vou selecionar a região, ele vai mostrar para mim a, a região selecionada marcada em verde. Porém, agora, para indicar que eu quero fazer uma revolução, eu tenho dois caminhos. Um é a questão de modificar aqui o menu, porém, de qualquer forma, eu teria que depois manipular esse eixo, esse indicador aqui. Então, nós vamos fazer direto a opção de clicar direto no eixo, clicar direto no manipulador aqui. Eu tenho dois elementos aqui, três elementos aqui criados, que são uma seta para cada lado e uma esfera no centro. Toda vez que eu clicar nos manipuladores, depois esse manipulador vai se apresentar com mais informação, toda vez que eu clicar em um elemento desse de esfera, significa que eu estou só alterando a posição do meu manipulador. Toda vez que eu clicar em um elemento desse preenchido de branco, significa que eu vou estar alterando o meu objeto selecionado. Então, como nesse caso a gente quer fazer uma revolução, só vamos primeiro modificar o eixo para que ele tome uma posição
possível de gerar uma figura revolvida. Então, modifiquei a posição do meu eixo. A partir do que eu modifico a posição, coloco ele alinhado com o outro eixo já existente, notem que no meu manipulador surgiu uma nova informação, que é esse volante, ou essa torus, essa toroidal, e a partir desse elemento aqui eu consigo aplicar o comando de revolver, de revolução. Então, como eu falei, o elemento azul, a esfera azul, eu modifico a posição do manipulador, e os elementos em branco, nesse caso aqui tem agora uma toroidal branca, quando eu clicar nele eu começo a modificar o elemento que foi selecionado. Então, vou clicar agora e vou movimentar para que ele gere para mim o elemento revolvido aqui. Já nessa condição, eu tenho também algumas informações a mais no meu menu. Eu tenho a opção simétrico ainda, que é o que ele cresce para um lado, ele cresce para o outro. E eu tenho uma função a mais aqui, que seria a extensão ou a finitude do meu elemento revolvido. Então, pode ser uma extensão finita, onde eu vou entrar com um valor em ângulo, em graus aqui, para dizer qual é a quantidade de revolução que vai gerar. Ou posso dizer, olha, eu quero já 360, e ele já cria para mim uma figura fechada e cilíndrica. Então já cria essa revolução. Vou retornar aqui ao meu primeiro perfil. Esse menu que eu mostrei para vocês, tanto no modo de revolução ou no modo de extrusão, como eu falei, na primeiro recurso, que a gente chama de recurso de base, ele é limitado àquelas funções que foram mostradas. A partir do momento que eu crio um novo recurso, que a gente chama de recurso subsequente, a partir do que tiver um outro elemento aqui desenhado, então chamei uma ferramenta, selecionei uma face plana, bloqueei essa face plana, utilizei o comando Ctrl H para alinhar minha vista, e a partir do momento que eu tenho outros elementos aqui desenhados, e outras regiões criadas a partir desse elemento, então só para mostrar aqui, eu tenho várias regiões possíveis, uma, duas, três, quatro, e ainda a possibilidade de mesclar, como eu falei, pressionando o Shift eu consigo adicionar mais elementos à minha seleção. Então, a partir do momento que eu tenho já um elemento, uma figura de base criada, um recurso de base criado, esse menu aqui se estende a mais funções. Então, o que são as funções que vão aparecer agora? Se eu seleciono um elemento e começo a fazer a extrusão, agora eu vou ter aqui uma opção de as mesmas opções antes ativas, vão continuar a extensão, mas agora eu tenho uma função que eu quero adicionar ou remover material. Ou quero deixar que o software reconheça para mim esse tipo de trabalho. Então, se estiver em automático, como é que o software vai interpretar isso? Se eu colocar contra o sentido do material, ele vai estar removendo material. Se eu colocar no mesmo sentido, ele vai criar material. Ou se por em casos onde eu tenho mais elementos, eu quero especificar exatamente o que ele vai fazer, aí eu utilizo o comando eu determino exatamente o que eu quero, se eu quero adicionar ou remover. Se no caso eu quisesse adicionar esse mesmo material, mas para o outro lado, como ele está criado nesse sentido aqui, que está criado nessa face que está aqui, se eu quisesse criar para esse outro lado, eu teria que indicar, olha, eu vou puxar, eu vou adicionar material para que ele crie também a figura lá do outro lado. Então, nesse caso aí,
não pode ficar em automático porque senão o software não vai entender. Se eu simplesmente deixar automático e apontar para o lado de lá, quando ele fizer essa criação, ele vai sempre estar recortando o material. Então, nesse caso, em alguns casos, eu vou precisar indicar realmente o que eu quero, que tipo de operação booleana eu quero fazer. Além dessas definições de operações booleanas, recorte ou adição de material, eu tenho uma opção aqui chamada aplicar recurso. Desculpa, eu tenho a opção aqui de reconhecimento de loops internos. O que são loops internos? Se eu seleciono uma face inteira e começo a fazer a extrusão, ele vai buscar somente aquela região. Mas se a região tem elementos internos que eu quero que sejam reconhecidos ou não, eu posso dizer, olha, eu quero selecionar essa face toda para criar. Eu posso dizer, olha, desconsidera tudo que tem dentro e traz só a parte externa. Então, aí desconsiderar loops internos, ele só vai trazer para mim a parte externa. Ou se eu tenho muitos elementos que eu quero criar, eu seleciono aquela face, mas eu quero que ele só selecione para mim a parte menor para ser removida ou ser adicionada. Então, aí nesse caso, eu vou utilizar somente os loops internos. Ou o modo padrão, que é incluir loops internos, onde ele só vai buscar a face selecionada, o que ficou verde para mim. Então, essas são as condições de criação. Tudo que se aplica a essa condição a essa condição da extrusão, eu consigo também aplicar à revolução. Então, eu vou ter o mesmo menu com as mesmas informações. Além dessas informações apresentadas, aqui no final eu tenho o que a gente chama de pontos chaves ou pontos de interesse. E eu posso dizer, olha, eu quero fazer uma extrusão, eu quero remover material, uma extrusão removendo material, até a metade da minha figura. Então, até a metade dessa aresta aqui. Eu posso utilizar os pontos de interesse, os pontos chaves, os pontos de ancoragem, para que ele pegue exatamente um ponto médio e eu consigo fazer a extrusão até o ponto médio que eu vou selecionar. Então, isso aí também é interessante quando eu quero definir ali uma distância, uma informação a partir de um elemento do meu desenho. Então, eu tenho esses pontos de interesse para esse tipo de trabalho. Além disso, eu tenho aqui, na hora de fazer a extrusão, eu tenho uma possibilidade nas ferramentas de extensão. Quando eu tenho mais de um elemento, eu posso escolher qual face. Eu posso dizer, olha, eu quero que corte a peça através de corte toda a peça. Eu quero que corte até encontrar uma face. Ou eu quero que corte de uma face específica até outra face. Eu vou clicar na face que eu quero, ele vai fazer a criação do recurso até a face que eu selecionei. Então, dessa forma eu consigo trabalhar a extensão do meu recurso. Quando eu gero um recurso de base, quando eu gero qualquer recurso dentro do meu projeto, o ideal é que ele esteja já venha do rascunho cotado, mas eu tenho a possibilidade também de cotar dentro do ambiente 3D. Isso aí algumas vezes será necessário que eu insira a cota diretamente no meu modelo 3D. Então, para utilizar o comando de cota dentro do meu ambiente 3D, dentro do meu recurso de base ou meu recurso subsequente, dentro da minha peça criada aqui, eu posso utilizar qualquer um dos comandos, que na verdade são os mesmos comandos de cota, apresentados em qualquer um dos menus. Então pode ser no menu rascunho, no menu iniciar, e onde aparecer o comando de cota inteligente, essa cota é a mesma em todos os ambientes. Eu não tenho distinção para o comando. Então eu posso chamar o comando de cota e cotar diretamente dentro do meu ambiente 3D. Quando eu insiro uma cota no ambiente 3D,
eu tenho as mesmas opções que eu tinha dentro do rascunho. Então, eu tenho a opção de bloquear o plano de cota e entrar com o valor. O diferencial que eu tenho aqui no ambiente com 3D para o rascunho é que agora ele vai perguntar para mim para que lado eu quero alterar o meu produto. Então, se posso fazer uma modificação para um sentido, que é esse sentido aqui no caso, nesse exemplo aqui tem uma peça em azul destacado, azul brilhante, ou posso usar alteração na face de baixo. Se eu modificar o valor aqui, vou colocar 50. Somente essa face de baixo será modificada. Os demais desenhos vão continuar inalterado. E também eu posso marcar a condição de bloquear uma cota para que ela comande o meu desenho. Se eu coloco a opção de cota não bloqueada, que é aquela cota azulada, ela vai ficar exposta aqui no meu desenho, porém, quando eu modificar um elemento do meu desenho, ela também se altera. Então, se eu pegar uma face aqui e movimentar, o que vai acontecer? Ó, os 50 se mantém inalterado, porém, o valor que está em azul, que é uma cota guiada, se altera. Quando eu estiver inserindo cotas aqui, eu estiver modificando um elemento, clicando em uma face e movimentando essa face, eu tenho um trabalho que a gente chama de trabalho com faces conectadas. Esse exemplo aqui, por exemplo, tem essas faces aqui que tem ângulos diferentes, não são ângulos normais, e esses ângulos eles vão trabalhar quando eu fizer uma edição de formas também diferentes de acordo com a minha seleção. Então, só explicando aqui, vou selecionar essa face de cima. Isso, quando eu faço uma seleção de face ou quando eu faço uma edição de cota, aparece para mim a condição de faces conectadas. O que é essa condição de faces conectadas? Aparece esse menu de seleção, e aí indica que eu posso movimentar uma face, e aparece essa opção aqui de faces conectadas, que indica 3 opções aí. Eu tenho uma opção chamada estender a parar, eu tenho uma opção chamada dica e tenho uma opção chamada levantar. O que essas condições vão interferir no meu desenho? Se eu coloco estender a parar, quando eu fizer a edição dessa cota aqui lá para cima, eu vou mudar o valor aqui, ó, se eu quiser editar de forma dinâmica, eu posso deixar o cursor do mouse em cima do valor e girar o volante, girar o scroll do mouse, a rodinha do mouse, e ver de forma dinâmica acontecer a alteração da dimensão. Quando eu tenho essa opção, o que ele vai fazer? Ele vai estender essas faces aqui, a ideia, a intenção dessa face aqui vai continuar seguindo até reduzir aquele produto todo, aquela face toda que está selecionada. Se eu coloco a condição dica, o que ele vai fazer? Ele vai manter toda essa face aqui com a mesma informação, com a mesma cotagem, e vai mudar só o ângulo dessas duas faces laterais. Então, olha, só mudando aqui, ó, eu posso aumentar bastante o valor que essa face aqui se mantém, as dimensões dessa face vão se manter inalteradas. E a terceira opção que eu tenho é a opção levantar. O que o levantar faz? Ele vai fazer como se fosse uma extrusão só daquela face. Ele vai mudar o valor só para aquela face e essas duas faces vão continuar inalteradas. Porém, ele vai ter que mudar aqui, fazer como se fosse uma nova extrusão em cima desse elemento para poder obedecer a dimensão que eu estou colocando. Então, são essas as informações que eu tenho quando trabalho com faces conectadas. Assim como eu falei no ambiente de rascunho, toda informação que eu coloco no meu desenho, seja ela toda informação de cota que eu colocar no meu desenho, é sempre recomendado que ele permaneça no meu desenho. Por quê? Porque essa informação é que vai dizer que o meu desenho está completo, que vai trazer a informação necessária para eu produzir essa peça de forma digna, no caso, e que se mantenha um projeto, siga um projeto. Então, tem que ter essas informações sempre disponíveis. Porém, algumas vezes eu vou ter tantas cotas aqui dispostas que essas cotas podem me atrapalhar. Então, como é que eu faço para ocultar essas cotas do meu desenho? Eu tenho a opção aqui nesse menu aqui lateral
Esse menu a gente chama de Pathfinder, que é o histórico aqui da minha peça. Então, esse menu aqui a gente chama de Pathfinder. Aqui eu tenho a possibilidade de esconder os PMIs. Os PMIs são as informações do meu produto. Então, informações de manufatura do produto. Então, toda vez que eu quiser salvar informações aqui no meu desenho, seja ela qualquer informação do meu objeto, sejam cotas, sejam informações físicas, que depois nós temos possibilidade de fazer simulações, todas elas vão ficar guardadas dentro dessa base aqui desse menu aqui chamado PMI. Então, se eu quiser ocultar essas cotas de forma rápida, basta clicar uma vez na seleção PMI e ele já esconde todas para mim. Se eu adicionar uma nova cota aqui, o que ele vai fazer? Ele vai exibir essa nova cota, vai ficar exibido aqui até eu clicar novamente em PMI para esconder os novos objetos. Dentro do menu de cota, aqui no desenho, nós temos também a possibilidade de trabalhar, nesse caso, como eu trabalho dentro do ambiente tridimensional, se eu quiser cotar esse ângulo aqui entre essa aresta e essa aresta aqui, essas duas arestas apresentadas aqui, eu tenho que ter uma condição de que eu esteja referenciando exatamente um plano específico. Então, no momento que eu quiser fazer essa cotação aqui, se eu chamar as duas arestas que eu quero cotar o ângulo, pode não ser tão simples assim ele aparecer o ângulo. Então, eu tenho que indicar, olha, esse ângulo vai ser medido, mas a partir de uma face específica. Para eu especificar uma face ou bloquear uma face na minha cota, eu não tenho a condição de pressionar F3, mas eu tenho aqui uma condição que é o bloqueio do plano de cota. Então, dentro desse menu que aparece as informações de cota, eu tenho como chamar uma opção de bloquear, e toda a cota gerada ela vai ser gerada a partir da referência desse plano. Então, eu posso escolher qualquer um dos planos, qualquer elemento plano, para bloquear a minha cota. Então, uma vez que está bloqueado, e agora eu posso selecionar os elementos que eu quero cotar. Não necessariamente precisam ser os elementos desse plano, mas ele vai passar para mim a cota a partir dos elementos, a partir da referência desse plano. Ele vai projetar para esse plano a referência. Então, vou colocar aqui ângulo. Dessa forma eu consigo fazer a inserção dessa cota em relação a um plano de projeção. Para editar uma cota dentro do plano de projeção, é necessário apenas que eu, para editar a cota no plano no meu projeto, basta eu clicar em cima da cota e ele vai abrir para mim esse menu com as opções de edição. Então aqui eu consigo digitar um novo valor. Se tem um valor aqui aplicado, já posso vir digitar 120. E aí sempre que eu editar, eu vou ter que indicar qual é o lado, qual é a face que vai ser alterada. E eu consigo fazer essa edição. Só voltando aqui ao conteúdo. Lembrando o seguinte, o conteúdo, se eu passar o conteúdo sem dar tempo para vocês fazerem o exercício, vai ser bem rápido. Porém, eu não sei se vai ser proveitoso para vocês. Então, sempre que vocês quiserem um tempo para fazer os exercícios, vocês me chamem que eu paro e a gente faz o exercício juntos, ou eu espero vocês concluírem. Na apostila, só para mostrar o que foi seguido da apostila,
primeiro exercício é para a criação dessa peça. O segundo é a revolução. O exercício seguinte é eu trabalhar com recursos, com o recurso subsequente, que é eu pegar a primeira peça que eu modelei e criar um recorte nela. Não só um, na verdade, mas vários recortes nela. E, na sequência, ele vai trazer para a gente as informações de como, de tipo de extensão de faces conectadas e as informações de cota no modelo. Então, nós estamos agora, já vimos a cota, né? A forma de inserir cota. O trabalho aqui, como eu mostrei para vocês, quando eu tenho faces conectadas, como é que ele vai trabalhar essa criação. E nós vamos ter 2 exercícios só para cota. E depois vocês vão ter que fazer esses exercícios aí para poder praticar a aula. Uma outra ideia também que eu estou pensando é resolver esses exercícios para vocês e mostrar o vídeo da resolução dos exercícios. Além desse, na apostila eu tenho esse conteúdo, que nós estamos agora na cota. Depois desse conteúdo ele tem um conteúdo adicional, que não é necessariamente um recurso de base ou um recurso subsequente, mas é uma necessidade para fazer um modelo, um modelo mais complexo. Então essa informação que ele fala é trabalhando com coordenadas. Então só para voltar aqui, nós já trabalhamos aqui com as cotas no modelo e aqui trabalhar com o sistema de coordenadas. Quando eu inicio um trabalho no Solid Edge, eu tenho que ter um ponto de partida que eu falei para vocês, que é o rascunho, é o ponto de partida. Porém, até para fazer o rascunho, eu tenho que ter também algumas informações já na minha área de trabalho. E essa informação que nós temos padrão é o sistema de coordenadas inicial. Então, sem esse sistema de coordenadas inicial, eu não consigo gerar, por exemplo, não consigo referenciar onde é que eu faria um plano, onde é que em que plano eu desenharia o elemento para ser estrudado ou revolvido, né? E esse elemento inicial, esse sistema de coordenadas inicial, ele é bem interessante por quê? Porque ele tem automaticamente 3 planos, então, os planos que definem aí o meu sistema de coordenada, e também já tem 3 eixos. Então eu tenho aí 3 informações, 6 informações necessárias para criar um produto. Então a partir do momento que eu que eu crio o meu primeiro elemento, vou criar aqui uma revolução. Pode ser necessário que eu tenha que criar agora um novo sistema de coordenadas para me referenciar em relação a uma peça. Quando eu tenho uma peça que ela é prismática, que ela é um hexágono aqui, só para mostrar para vocês. Quando eu tenho uma peça que ela tem faces planas, eu consigo facilmente referenciar uma criação subsequente. Então, eu quero criar agora adicionar um material a essa face. E aí basta eu selecionar uma das faces planas, como aqui tem vários elementos planos, é fácil eu selecionar. Quando eu tenho um elemento cilíndrico e preciso referenciar uma face para iniciar uma criação, esse processo já não é tão simples. Então, por ele não ser tão simples, eu preciso criar inserir no meu projeto mais informações de referência. Então, assim como eu tinha a referência inicial, que era o meu sistema de coordenadas, eu vou necessitar criar um novo sistema para mim, ou simplesmente uma nova referência.
Para criar referências, eu tenho aqui um menu chamado menu planos. Nesse menu eu tenho algumas opções. Eu tenho a opção de criar um plano coincidente. O que é o plano coincidente? A partir de uma face selecionada, a partir de um plano já selecionado, ele cria um plano ali em cima. Então, se eu selecionar o plano que já existia, ele vai criar um plano ali em cima, porém, depois de criar esse plano, eu consigo alterar ele. Então, eu consigo, se eu quiser movimentar ele para ficar tangente a essa face, eu posso vir aqui e escolher, olha, eu quero tangente, escolho um ponto de interesse, um ponto-chave, na silhueta aqui da peça, e ele vai fazer esse plano, ele vai movimentar esse plano de forma a ser tangente a esse círculo aqui, a esse cilindro. Ou posso criar também outras formas de criar plano. Eu tenho a opção própria para um plano que é na curva. Esse plano na curva ele vai criar sendo apontando para o centro do cilindro. Então, vai ser um plano que passa pelo centro do cilindro. Tem a opção aqui também de criar um plano por 3 pontos. Vou indicar quais são os pontos que eu quero trabalhar. E ele vai criar para mim esse plano. E tem uma terceira opção aqui de criação, que é, em vez de criar o plano tangente, para já só selecionar a curva e ele cria para mim, a partir dessa face cilíndrica, ele vai criar para mim um plano tangente. Então, dessa forma, eu conseguiria fazer um recurso subsequente, só para mostrar aqui, fazer um recurso subsequente. Para trabalhar em cima de um cilindro. Então, e eu crio um recurso para trabalhar em cima de um cilindro. Então, essa é uma necessidade que nós temos principalmente nesse tipo de criação, onde eu tenho um cilindro. Além dessas possibilidades apresentadas de criação de plano, eu tenho uma terceira possibilidade aqui, que é criar um sistema de coordenadas novo. Por que eu vou criar um sistema de coordenadas? Porque ele facilita muito o meu projeto, porque ele não é só uma informação, ele vai criar, quando eu aproximo de uma face cilíndrica aqui, ó, ele vai criar para mim aqueles mesmos elementos do meu sistema de coordenada original. Ele vai manter 3 eixos e também 3 planos. Então aqui eu consigo trabalhar na criação de um recurso num plano que já está alinhado de forma tangente. Consigo fazer a mesma criação. E também consigo aproveitar os elementos que eu tenho no meu desenho. Por exemplo, se eu utilizar esse plano novamente, para criar não só figuras a partir do plano, como também aproveitar os sistemas os eixos aqui presentes para criar figuras a partir da referência dos meus sistemas, dos meus eixos aqui presentes. Então, a forma de criar um novo sistema de coordenada, ela é bem simples. Basta chamar o sistema de coordenada, aproximar de uma face cilíndrica. Na plana também ele acontece, só que
não tenho grandes vantagens. A ideia do cilíndrico é porque eu já teria tanto a criação dos 3 planos, como também a orientação dos 3 eixos. E dessa forma eu consigo criar elementos que me permitem trabalhar em cima de uma peça cilíndrica. O próximo conteúdo depois do sistema de coordenada que nós o próximo conteúdo que nós temos para visualizar é o conteúdo de conjuntos. Toda vez que eu crio um elemento aqui, apesar de não ficar preso à minha árvore de criação, todo elemento criado aqui ele vai ser gerado uma informação de um recurso, de uma feature aqui na minha árvore de criação, no meu Pathfinder. E eu consigo também, quando gerar essas informações, agrupá-las em conjunto de peças. O que é esse conjunto de peças? Conjunto de recursos, desculpa. É um agrupamento de elementos a partir a partir dessa minha árvore de seleção. Para que eu preciso criar esse agrupamento? Para que quando eu fizer uma alteração, se eu seleciono por aqui, ó, pela árvore, ele já busca para mim todos os elementos que estão contidos nessa seleção. Se eu quiser selecionar mais um elemento, eu posso pressionar Shift e adicionar mais um elemento. Com esse grupo de seleção é mais fácil eu fazer uma alteração. Nós vamos ter um dia para visualizar só esse manipulador que a gente chama de volante 3D ou Steering Wheel, que é esse manipulador que está presente aqui na tela. Então, agrupando as faces, utilizando o Pathfinder para selecionar um agrupamento de faces, é mais fácil eu fazer uma alteração no futuro para modificar os elementos do meu desenho 3D. Nós vamos visualizar, reconhecer depois esse recurso e ver o quanto é fácil utilizar esse recurso até para gerar novas peças, gerar uma nova informação do produto. Então, só para mostrar um pouco para vocês antes, eu tenho a possibilidade aqui de manipular, seja por movimentação, por cópia, e uma vez copiado esses elementos que foram utilizados para selecionar o meu produto, eles podem ser utilizados depois para eu posso copiar esse elemento e levar para qualquer outro projeto, qualquer outro produto. Então, quando eu tenho recursos aqui que eu queira
trabalhar com eles numa mesma seleção, eu posso buscar na minha árvore de criação, pelo recurso aqui criado, e posso ainda também selecionar mais de um elemento e adicionar, criar grupos de seleção. Esse grupo de seleção, toda vez que eu chamar esse grupo, todos os elementos desse grupo, desse conjunto de seleção, vai ser selecionado junto. Então, esse aqui era o conteúdo que finaliza o dia de hoje. Só para fazer um a mais aqui, deixa eu deletar esses recursos de cima. Vou fazer um recurso aqui mais orgânico. O Solid Edge, ele permite que depois nós vamos ter no volante, no dia de volante 3D, nós vamos ter a possibilidade de visualizar o trabalho, de como é dinâmico o trabalho de interação e criação de peças. Então, uma vez que eu tenho um recurso aqui, nesse caso aqui é um recurso de extrusão, criado nessa peça, eu posso definir esse recurso como um recurso salvo aqui. Eu posso fazer uma exportação desse recurso para fora, nós vamos ver no dia. Eu tenho a possibilidade de salvar o recurso específico na minha biblioteca de recursos e também tenho a possibilidade de puxar isso para qualquer outro elemento. Então eu tenho esse projeto aqui pronto. Se eu tiver um novo projeto, e quiser utilizar o mesmo recurso, eu posso ou importar a partir de uma biblioteca de recursos ou simplesmente usar o comando Ctrl+C, Ctrl+V para trazer esse recurso para mim. Então, só fazer aqui uma tela aqui. Então, naquela tela, eu utilizei o comando Ctrl+C e aqui eu posso vir simplesmente pegar Ctrl+V e ele já traz essa peça para mim posicionada, orientada a um plano. E para reorientar ele em qualquer plano, basta pressionar F3. Isso nós vamos ver no dia desse recurso. E consigo trazer esse recurso para qualquer face, e facilmente eu consigo aplicar uma angulação. Ele já se adequa à face que eu escolher. E aí, para adicionar ao meu projeto, basta utilizar o comando anexar e eu copio essa informação de forma rápida. Então, se eu tenho um recurso, uma feature que eu utilizo de forma repetida em um elemento, eu já desenhei esse elemento, eu consigo facilmente aqui na árvore selecionar um recurso ou mesmo um conjunto de recursos e copiar entre um arquivo e outro do Solid. Então, essa é uma forma de utilizar também a minha seleção de recursos ou as definições de recursos na minha árvore de criação, no meu Pathfinder. E com isso, a agenda